No ano de 2000, o Pentágono traçou um plano para invadir 7 países. O atentado falsa-bandeira do 11 de setembro contra as Torres Gêmeas do World Trade Center foi a desculpa inicial para se poder invadir esses 7 países no decorrer dos anos. O objetivo final é o Irã. Seria o último país, o Irã. Militarmente falando, Israel ele não pode atacar diretamente o Irã à distância, porque se o fizer, deixa os flancos do norte em aberto. A Síria pode interceptar os voos, qualquer ação militar. Então, para atacar o Irã, tem que primeiro tomar a Síria, tomar controle total do país. A Síria é o penúltimo país envolvendo 7 países que desde o ano de 2000 o Pentágono colocou num projeto de invasão. O general norte-americano Wesley Clark, se vocês procurarem aí no Google Wesley Clark, ele publicou um livro e tem repetido em conferências aí mundo afora, dizendo que desde o ano de 2000 conheceu dentro do Pentágono um projeto de ataque falso, falsa bandeira. O penúltimo, Síria, o último seria o Irã. No entanto, a Rússia se pronunciou, obviamente. Se os Estados Unidos invadir a Síria, a Rússia invade Israel. Entre esses 7 países, os mais evidentes foram Iraque, Líbia e, por fim, Irã. Meeting the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Você sabia que Gaddafi deu a oportunidade de instalar um satélite na África para a comunicação? Sim, o Gaddafi, esse que é conhecido como um monstro histórico. Em 1992, 45 países da África decidiram que eles queriam um satélite. Isso cobriria a internet, as comunicações telefônicas e todo tipo de comunicação. Como eles não tinham dinheiro para realizar tal projeto, decidiram recorrer ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. Mas o FMI sabia que apoiar tal projeto seria perigoso, porque o Ocidente cobra da África mais de 500 milhões de dólares anuais pelo serviço de comunicação, incluindo as chamadas telefônicas internas do continente. Em 2007, Gaddafi resolveu disponibilizar a maior parte do montante do dinheiro. Seria a primeira vez que a África teria um satélite de comunicação. Daria oportunidade a vários países como a Argélia, a África do Sul, a Líbia, Angola, Nigéria, enfim, a ter seu satélite de comunicação. Por não depender mais da Europa para o serviço de telecomunicação, o custo, obviamente, seria mais barato, né? Gaddafi também estava intentando, junto a outros países da África, a criação de 3 bancos. No continente africano. Seria mais ou menos uma movimentação, uma configuração semelhante ao BRICS. Gaddafi ele queria que a África também tivesse banco fora do sistema ocidental. Isso destruiria a economia ocidental se acontecesse. Seria o Fundo Monetário Africano, FMA, com sede em Camarões. E isso aconteceria em 2011. Os países africanos não mais dependeriam do FMI. Em 2006, em Camarões, os países africanos se reuniram e decidiram que não haveria intervenção nenhuma ocidental nesse projeto doméstico continental. O segundo banco seria o Banco Central Africano, que é sede em Abuja, Nigéria, na capital da Nigéria. A África ficaria livre de usar o dólar e o euro, que é basicamente a movimentação também do BRICS, não é? Criar uma moeda de alternância ao dólar. Com a criação do Banco Central Africano, eles teriam uma moeda própria e desconexa, né? Não seria uma moeda como o euro, que é conectado ao dólar. Gaddafi se empenhou em financiar a maior parte do dinheiro disponibilizado para esse projeto. Consequentemente, sua morte pôs fim a toda a movimentação pretendida por eles. O terceiro banco seria o Banco de Inversão Africano.
Gaddafi estava tentando quebrar a economia ocidental, tirar, na verdade, o poder absoluto dos Estados Unidos e da Europa dentro da África, né? Através de uma movimentação econômica. E é algo parecido com que o BRICS, que não é continental, não é regional, né? São países de continentes diferentes, mas a configuração estratégica seria parecida, digamos assim. Então, daí dá para ver quem era Gaddafi. O que Gaddafi representava para os Estados Unidos. Em momento algum, os Estados Unidos invadiu a Líbia com o objetivo de libertar o povo que estava sendo escravizado por um ditador cruel. Poderia não ser santo, mas também não era esse monstro que o Ocidente pintou e vendeu, não é com a ajuda da imprensa, obviamente. Gaddafi tinha um intento econômico, de libertação econômica para a África, né? Através do satélite, através da criação dos 3 bancos, e que iria reduzir ao máximo o poder da Europa e dos Estados Unidos dentro do continente. Já seria um grande avanço, um grande passo para libertar a África, para que a África tivesse um pouco mais de progresso. Outro intento de Gaddafi era a criação dos Estados Unidos da África. Seria assim, os países se uniriam, seria uma espécie de BRICS. Né? Por isso a Hillary Clinton, ela voou até a África em missão diplomática, porque nós conhecemos muito bem a diplomacia norte-americana, e pediu para os países africanos isolar a Líbia. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, um vídeo no YouTube em que mostra, está em espanhol, mas dá para entender, em que mostra a movimentação de Hillary Clinton dentro da Líbia, de forma covarde, como ela entrou, como ela planejou, ela, né, entre aspas, os Estados Unidos, entrou, planejou e executou a morte de Gaddafi e do filho. We came, we saw, he died. Agora você imagina que golpe terrível seria contra o Ocidente, né? A movimentação econômica do BRICS, que dá um fôlego aos países que o encabeçam, além do Irã e alguns países periféricos ao BRICS, e a criação dos Estados Unidos da África, uma união dentro da África, dos países africanos, também com cunho econômico, estratégico. Seria um golpe de mestre simultâneo entre a África e o BRICS para destruir a hegemonia ocidental. E como nós sabemos que esse poder ocidental que domina, ele não tem forças se basear apenas nos países aliados, eles precisam explorar os outros países, fazer os outros países de reféns, e, no entanto, eles mesmos são reféns uns dos outros. A gente sabe que seria o fim do poder absolutista ocidental, porque eles precisam da usurpação, do controle total dos outros continentes também. O neocolonialismo, né? Pirataria. O 11 de setembro foi um ataque falso dentro dos Estados Unidos. A história estratégica dos Estados Unidos, isso não é teoria da conspiração, vocês podem pesquisar no Google. A história estratégica de ataques falsos dentro e fora dos Estados Unidos é bem relevante. O 11 de setembro tem várias brechas, indícios de que foi um ataque falso. O general Wesley Clark, ele viu, eu não sei exatamente, eu não posso afirmar, eu não li o livro de Wesley Clark, mas eu não sei se ele diz no livro que foi um ataque de falsa bandeira, sim, de maneira literal. Mas ele diz que, eu já vi entrevistas dele, tem no YouTube, tem uma entrevista que ele fala que quando aconteceu o 11 de setembro, instantaneamente já vieram com o Iraque como opção de retaliação. After 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld, and the generals called me and he said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." E ele não entendeu onde havia o liame entre o 11 de setembro
o Bin Laden, que estava até então no Afeganistão, e o Iraque. E houve uma ação teatral da CIA acusando o Iraque de ter armas de destruição em massa. O Iraque era um estado semifalido, né, sofria embargos, não tinha da onde ter armas nucleares, porque estava isolado, estava enfraquecido, e foi uma mentira. Os Estados Unidos entrou no Iraque, a primeira coisa que ele fez, as tropas norte-americanas fizeram, foi tomar as zonas petrolíferas e colocar as Sete Irmãs lá dentro de novo. A Síria, a gente vê que tem que ser invadida para poder ter espaço aéreo aberto para Israel poder atacar o Irã. E eu não posso dizer para você, às vezes eu fico meio confusa nisso tudo, nessas estratégias bélicas, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia e da China, porque eu acho que também há um pouco de teatro entre a emulação belicista deles. Eu acho que há mais incisão na movimentação econômica, mas belicista me parece um pouco teatral, porque não tem capacidade de retaliação um ao outro. Quer dizer, capacidade tem, não tem probabilidade. Então eles não podem fazer uso das armas nucleares tão fortes que eles têm, porque não há possibilidade de retaliação. Não acho que eles queiram assim destruir o outro e se autodestruir de maneira tão totalitária. Mas a Rússia já disse que se os Estados Unidos invadissem a Síria, ela invadiria, atacaria Israel. E sem contar que quando os Estados Unidos derrubou Gaddafi, ele se apossou novamente das zonas petrolíferas líbias. Recuando um pouquinho no passado, se vocês pesquisarem a história da Líbia, antes de Gaddafi, havia um rei Títere dos Estados Unidos que deu às Sete Irmãs as zonas petrolíferas dentro da Líbia. E quando o Gaddafi deu o golpe de Estado e tomou o poder através do regime totalitário, ele nacionalizou aquelas zonas petrolíferas líbias. Consequentemente, a sua morte não só dissuadiu os projetos africanos de independência econômica, como também pôs fim à nacionalidade das zonas petrolíferas da Líbia. E a Síria, eu não sei exatamente como vai ficar essa movimentação dentro da Síria, porque a Rússia já afirmou que vai intervir. Então eu não posso dizer para vocês se os Estados Unidos vai bater de frente algum dia de verdade com a Rússia e com a China, porque o arsenal bélico dos dois é muito grande. Eles invadem os países, instalam bases militares, se apossam das riquezas, das commodities, da vida do país, exploram, são bárbaros, são piratas, e o que acontece aqui no Brasil também é isso, de um outro modo, mas é também a interferência norte-americana ocidental, né, liderada pelos Estados Unidos, assídua dentro do Brasil, destrói a economia, destrói o progresso, destrói qualquer dinâmica nacional, tecnológica, educacional, filosófica, a boicotes constantes para qualquer tipo de tecnologia nossa. Os Estados Unidos não vão permitir assim, de maneira tão diplomática, que os países se libertem dele, que os países tenham soberania. Isso não vai acontecer sem uma ajuda de um poder maior. Por isso que eu acho super importante o Brasil estar anexo ao BRICS, e é um feito petista, temos que dizê-lo, né? Que o BRICS ele possibilita a alternância desse poder absolutista econômico, e no fundo era o que Gaddafi queria dentro da África. Possibilidade de liberdade
pelo menos, não estamos falando de uma liberdade total, porque os países, hoje, nos rumos da globalização, não tem como dizer que o país é completamente livre. Há interdependências, o que a gente quer é interdependência e não uma total subserviência dos países ao hemisfério norte, a essa elite que comanda o hemisfério norte e que dá a eles mais privilégios do que a gente, do que pra gente. Né? Não é justo, não é humano você ter que sair do seu país, seja de maneira legal ou ilegal. Você tem que deixar a sua pátria, a sua casa, os seus, a sua cultura, para poder se arriscar num lugar que você não conhece a língua, que você não conhece os costumes, e levar sua família. E no caso desses imigrantes que morreram no mar, a foto do bebê na praia. Super chocante, mas por quê? Porque o fim é aquele. Existe por trás de todo essas barbáries que nós, por fim, chega pronta pra gente, como uma foto, como um fato, círculo, que parece muito símbolo da União Europeia, de náufragos, né, ao mar. Enfim, é bárbaro, é cruel. Você vê o que acontece também dentro da Grécia, que é anexa à União Europeia, e o que está acontecendo lá dentro, só quem está lá dentro pode dizê-lo, porque não chega para a gente exatamente a notícia em status quo, mas quando você entende o processo histórico que levou, que culminou com uma foto tão chocante, como outras tantas, que tem aí nos arquivos da história, você começa a analisar com uma certa frieza até que ponto nós mesmos, nós, os explorados, somos condescendentes a esse sistema que escraviza, mas que também nos é apresentado de uma forma mascarada, ao passo da gente gostar dele. Todos nós gostamos um pouco desse sistema. Todos nós que, de forma individual, estamos muito confortáveis nesse sistema. Quantas pessoas que você conhece que estão realmente interessadas em falar nesse assunto? Elas estão interessadas em falar sobre o choque, em demonstrar o choque ao ver a foto do bebezinho deitado na praia, como se estivesse dormindo. O chocante mesmo é por que ele morreu.